Imaculado Coração de Maria, glorioso São José, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, estamos no terceiro domingo da Páscoa e na liturgia da igreja, por providência, mas também por sutileza da igreja, nos colocou o Evangelho aonde Jesus aparece pela terceira vez. No terceiro domingo da Páscoa, escutamos a terceira vez que nosso Senhor Jesus aparece aos seus discípulos. Escutando esse Evangelho, alguém poderia se perguntar: por que Jesus aparece aos seus discípulos mais uma vez? Não a segunda vez, mas a terceira. E ele depois aparece mais outras vezes aos seus discípulos. Por 50 dias, até o dia de Pentecostes, Jesus constantemente aparece a eles, dando ensinamentos, fazendo prodígios, milagres e maravilhas. Irmãos, bastaria uma vez que Jesus mostrasse o seu amor para nós. Bastava uma vez, um milagre, para que eles crescem. Mas Deus não gosta de fazer o mínimo por nós. Como já disse antes, uma gota do sangue de Cristo foi suficiente para nos salvar. Mas Ele quis dar todo o seu sangue por nós. Bastaria uma vez que Jesus mostrasse o seu amor, como em cada um de nós o amor de Deus foi derramado, e cada um na sua história sentiu-se amado e querido por Deus. Bastava uma vez. Mas o que fizemos? Nos esquecemos de Deus. Nós temos uma memória muito fraca. Nos lembramos facilmente das ofensas, das mágoas, das coisas ruins que nos fazem, mas nos esquecemos de Jesus. Aqueles discípulos também foram pescar, porque era a profissão deles antes de conhecer Jesus. Agora que o mestre foi embora, agora que as coisas perderam o seu sentido, eles voltam para a profissão da vida antiga deles. Esqueceram de Jesus. Com que facilidade também nós, irmãos, esquecemos de Deus. Por isso nosso Senhor precisa continuamente se mostrar até nós. Por isso nós católicos precisamos todos os domingos ir à missa, precisamos todos os dias rezar, precisamos todos os dias ler a palavra de Deus, nos alimentar da palavra de Deus, precisamos todos os dias elevar as nossas orações, porque nos esquecemos dele muito facilmente. Pensemos aqui numa comparação básica. Quando um casal de namorados começam a namorar, especialmente os adolescentes aí que ficam apaixonados facilmente. A menina dá um sorriso para o menino e já fica apaixonado. O dia inteiro pensando na menina. E aí os dois começam a namorar. Imagina se ele falasse assim: olha, eu te amo muito, mas eu quero te ver uma vez a semana, e quando a gente se encontrar, a gente vai ficar 1 hora junto só. 1 hora. Passou de 1 hora a gente junto, a gente vai embora. Você acha que essa pessoa está apaixonada mesmo? Será que ele ama mesmo? Quer ver a namorada uma vez por semana, por 1 hora? Percebemos que fazemos isso com Deus? Vamos à missa, muitos, não todos, e este é o único momento de oração para alguns, mas não todos. E se a missa passa de 1 hora, já fica agoniado. A hora que dá a hora da comunhão, já está pegando o celular, olhando a hora, já está pegando a chave do carro, na hora dos avisos já fica ali pronto para quando dá a bênção final, dá a largada, né? Aquela correria para ir embora. Não ganha tua igreja, nossa, que homilia demorada, que missa demorada, 1 hora de missa. Irmãos, nós somos assim. E precisamos renovar o nosso amor a Deus, como Pedro hoje renovou o seu amor a Jesus. Nos esquecemos de Deus. Bastaria, São Tomás de Aquino também disse que uma comunhão é necessária para nos salvar. Seria suficiente uma comunhão para nos colocar no mais alto nível de santidade. E alguém pense: por que não ficamos santos quando comungamos? Por que não crescemos na santidade
se de fato a comunhão, a Eucaristia é o que nós professamos, o corpo e o sangue de nosso Senhor. Irmãos, o problema não está na palavra de Deus, o problema não está na Eucaristia, afinal é a perfeição. O problema somos nós. Nem sempre, e a maioria das vezes, nós não estamos nas disposições necessárias para que a graça que Deus opera em nós pela palavra e pela Eucaristia renove o nosso coração. Nem sempre o nosso coração está suficientemente aberto e disposto às graças que Ele quer conceder. Assim percebemos na vida dos santos, na história da igreja. Alguns com pouca idade já eram muito santos. Pensamos aqui na padroeira das Goretinhas, Santa Maria Gorete. Faleceu adolescente, mas tão jovem, tão pequena, já tinha um grau de santidade tão grande. Pensemos em Santa Teresinha do Menino Jesus, que faleceu com 24 anos de idade, e fala-se que ela jamais cometeu um pecado sequer durante a sua vida inteira. Mas também temos o caso de Santo Tomás de Aquino, não, de Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele se converteu depois de velho, viveu a vida no lixo, no pecado, entregue a todos os prazeres que o mundo podia oferecer. Entrou numa seita herética chamada maniqueísmo. O maniqueísmo que dizia, era uma heresia que já foi condenada pela igreja há muito tempo atrás, dizia que existia um Deus bom e um Deus mau, e o mundo conseguia existir pelo equilíbrio da divindade maldosa e da divindade boa. Graças à oração da sua mãe, ele deixa essa seita, se converte e se torna santo. Queridos irmãos, cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem uma disposição interior. Deus tem uma graça suficiente para nos levar à santidade, para levar o nosso coração à paz, à felicidade, mas depende de nós. Hoje escutamos a história de São Pedro, este pescador que 3 vezes negou a Jesus, e agora Jesus por 3 vezes pergunta para ele: Pedro, tu me amas? A primeira vez que escutamos esse evangelho a gente fica indignado. Por que nosso Senhor pergunta 3 vezes a mesma coisa? Será que Jesus não estava escutando direito Pedro? Será que ele não estava convencido do que Pedro estava dizendo? Irmãos, as perguntas de Jesus, essas 3 perguntas repetidas de Jesus, têm um significado profundíssimo. Nos lembremos que há poucos dias São Pedro nega Jesus quantas vezes? Jesus disse: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E agora Jesus, depois de ressuscitado, aparece a São Pedro e por 3 vezes. Porque, irmãos, o nosso pecado ofende a Deus, e o nosso pecado exige uma reparação. A caridade, o amor, é a melhor forma de repararmos o nosso pecado, como diz São Paulo na sua carta. A caridade apaga uma multidão de pecados, o amor apaga uma multidão de pecados. E agora Jesus, por 3 vezes, faz essa pergunta. Sim, São Pedro disse: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas é claro que não parou por aí. É muito fácil dizer: Jesus, eu te amo, colocar na bio do Instagram, que eu sempre digo, né? O Senhor é o pastor que me conduz, a minha vida é de Cristo. Colocar agora na moda, os católicos colocam no Instagram assim, né? Em latim, né? Agora todo católico sabe latim. Crux sacra sit mihi lux, non dracum sit mihi dux, vadereto satana nunca suad mihi vana, sut mala que bibas, ipsene venena bibas. É a oração de São Bento. O cara nem sabe o que significa, coloca lá na bio. Aí você começa a ver as postagens, aí você não entende. Uai, o cara não é cristão, não é católico, vivendo essa vida. Que significa, né? A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. É muito fácil fazer isso, irmãos. É muito fácil falar bonito. No final da missa ontem na Santo Antônio, me cercaram assim na entrada lá da igreja, né? Como muitos fazem, né?
padre às vezes está com pressa, o pessoal cerca o padre. E aí eu falei, vou escutar o que isso tem a dizer. E aí estava me indagando por que a igreja não deixa batizar a criança. Aí eu perguntei, uai, quer que seja batizada a criança? E aí eu perguntei, por que não batizou ainda? É porque os pais não são casados, nem os padrinhos. E falei assim, é simples resolver isso. Consiga 2 padrinhos casados para batizar. E aí começou aquela discussão e tal, não, vou batizar em outro lugar então, já que o senhor não quer batizar. Eu falei, eu não posso fazer nada, mas eu não posso mudar o que a igreja diz. Eu não posso mudar o ensinamento da igreja. Queridos irmãos, nós precisamos aceitar a vontade de Deus. Precisamos nos conformar com aquilo que Deus nos pede. Irmãos, é muito fácil dizer que eu amo a Deus. E eu dizia para aquelas pessoas na porta da igreja de Santo Antônio, é muito fácil fazer as pessoas chorar numa pregação. Eu falava para eles, explicando por que o padrinho tem que ser católico, por que o padrinho tem que ser de Deus, por que o padrinho tem que testemunhar uma vida cristã. Eu falei, olha, é muito fácil dizer eu sou católico, é muito fácil batizar uma criança, dizer eu sou padrinho, mesmo que seja em situação irregular. É fácil se emocionar, chorar com uma pregação. Irmãos, aí eu dizia, olhando para mim mesmo, difícil mesmo é que a nossa vida seja um evangelho. O que eu estou fazendo agora é a coisa mais fácil do mundo. Pegar no microfone e falar bonito. Mas o que é difícil, irmãos? Isso arranca sangue do padre. Isso é um esforço contínuo de cada um de nós. Não só do sacerdote, mas de todo católico, todo cristão. Difícil mesmo é viver em coerência com o que eu prego. Isso que nos custa. Isto é o evangelho. Isto é cristianismo de fato. É quando eu sair por essas portas, a minha vida pregar o que eu falo aqui no ambão. E cada um também se coloca nessa posição. É isso, irmãos. Precisamos conformar a nossa vida com aquilo que professamos. Esse é o maior desafio de nossas vidas. Pois então, cheguei até aqui para dizer, São Pedro disse 3 vezes eu te amo para Jesus. E de fato ele mostrou o seu amor por Cristo. Mesmo que ele tenha negado o Senhor, mesmo que ele tenha cometido quase que o mesmo pecado de Judas, porque São Pedro também traiu Jesus. Assim como Judas traiu. Claro, Judas entregou Jesus, o pecado dele foi maior. Mas ambas foram traições. Mas Pedro conseguiu transformar a sua vida numa entrega contínua a Deus. Como de fato foi, e como o próprio Senhor disse, Pedro, Pedro, quando eras mais jovem, tu te cingias e fazia o que queria, mas quando fores mais velho, outro te cingirá. Que estranho essa linguagem de Jesus. Na verdade era uma profecia. São Pedro, o primeiro papa da igreja, o apóstolo escolhido como chefe daquela primeira comunidade, iria também como Cristo morrer na cruz. A São Pedro, se lembrando do seu mestre e sabendo que ele não era digno de Jesus, o que ele disse? Me crucifiquem de cabeça para baixo. Por isso, se formos pesquisar a imagem de São Pedro, vamos ver ele representado de cabeça para baixo. As pessoas se assustam, mas porque não entendem o contexto histórico. São Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele dizia não ser digno de morrer como seu mestre. Olha que grande exemplo. De traidor e negador, agora segue os passos do seu mestre. Cada um de nós também, irmãos, temos em nossa vida essa oportunidade de São Pedro. Mas até quando vamos trair Jesus? Até quando vamos negá-lo? Até quando vamos fugir da nossa missão e daquilo que Deus nos chama particularmente todos os dias?